Hello, people! Sejam bem-vindos e bem-vindas de volta ao canal. Hoje eu tô com uma convidada especial. Ai, como puxou. Que beleza! Hoje eu estou com uma convidada especial, Marta Rodrigues. A Martinha, ela é psicóloga, ela é especialista em avaliação psicológica e a linha de abordagem, a linha de pesquisa, a linha de estudo dela é o comportamento humano, né? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje? Como a gente faz para criar rotina para praticar atividade física em casa, principalmente agora que a gente está aí em período de isolamento, a gente recebe muitas dúvidas, né? Muitos alunos me questionam, ficam com essa dificuldade, e por isso eu resolvi trazer a Martinha para ajudar a gente a entender um pouquinho como o nosso cérebro funciona, que é, né, uma parte do nosso corpo que particularmente para mim é uma região muito interessante de ser estudada. Então vai ser um prazer, Martinha, te receber aqui e vamos aprender. Então, Martinha, o que a gente pode pensar em criar para criar rotina, né? Para que aquilo de alguma forma a gente tenha ali o benefício e depois aquilo vire automático, a gente não tenha que ficar, enfim, para que aquilo se torne mais fácil no nosso dia a dia. Quais são as dicas? Seja bem-vinda. Obrigada, primeiramente, pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre o comportamento, né? Principalmente porque em questão de rotina, as pessoas sabem, né, o que elas têm que fazer, né? As pessoas, por exemplo, em questão da atividade física, elas sabem que precisam fazer atividade física, mas muitas vezes elas começam e não conseguem dar seguimento, né? Acabam desistindo e acabam pensando que aquilo não é para elas, né? E isso a gente está falando de atividade física, mas é para qualquer tipo de comportamento, né? Então, tudo que a gente vai conversar aqui claro que o foco é na atividade física, mas a gente pode transpor isso para qualquer outro comportamento, qualquer outro tipo de rotina, né? Então, primeiramente, o cérebro precisa de rotina, né? Então, a gente precisa fazer com que o nosso cérebro entenda de que o que vai acontecer, né? Então, vamos pegar o exemplo aí do sono, né? Se eu durmo cada dia no horário, se cada dia eu assisto televisão e aí depois eu vou dormir. Outro dia eu tomo um banho para relaxar e aí eu faço alguma leitura, alguma meditação e vou dormir. Mas no outro dia eu fico acordado até de madrugada. E aí depois, às vezes, as pessoas reclamam, eu tô com insônia, né? Não sei o que está acontecendo. Mas é exatamente a falta de rotina. O cérebro precisa entender que aquele ritual que a gente faz, que quando ou eu tomo um banho, ou quando eu diminuo a luz, então é porque está chegando a hora de dormir, por exemplo. Sim. Então, ele já se prepara e aí ele já aciona mecanismos para que aquilo aconteça. E com a atividade física não é diferente. Então, a gente precisa, às vezes, criar um ritual, criar uma rotina para que facilite com que a gente faça determinadas coisas. Então, a questão da rotina para o cérebro é muito importante, né? Então, a gente precisa ter previsão do que vai acontecer. Então, acho que isso Perfeito. é algo assim para abrir a nossa conversa, né? Para a gente entender que isso é muito importante. E nesse sentido, acho que a gente pode pensar em estratégias, né? Uhum. Porque muito a gente fala de força de vontade, né? E não é que ela não exista, ela existe, mas a porcentagem da força de vontade nos nossos hábitos, para que a gente consiga implementar um hábito, ela é muito pequena. A gente precisa muito mais pensar em estratégias para que isso aconteça. Então, a gente precisa, lógico que isso é individual, estou falando aqui de algumas estratégias, né, de um âmbito mais geral, mas cada um vai ali adaptando a sua realidade. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode falar é comece devagar. Acho que essa é a primeira frase, né? Então, o que seria começar devagar? Vamos pegar o exemplo aí do final do ano, as pessoas planejam várias coisas para o ano seguinte, e uma das coisas, geralmente, é atividade física, né? E as pessoas pensam assim, o ano que vem eu vou fazer atividade física todos os dias. Pode ser que inicialmente, como você está motivado ali por um início de ano, estou dando só esse exemplo, mas pode ser qualquer outra decisão que você tome. Você até consiga inicialmente cumprir, mas é muito difícil manter isso. É por isso que as pessoas acabam desistindo, porque elas querem começar logo pelo resultado final, vamos dizer assim. Então, se eu tenho a pretensão de fazer atividade física todos os dias, eu não posso começar pensando que eu vou conseguir inicialmente fazer todos os dias. Eu tenho que pensar, por exemplo, se eu quero fazer academia. Então, eu posso me comprometer aí, inicialmente, uma vez por semana, 2 vezes por semana, fazer 20 minutos de atividade física, 20 minutos de caminhada.
Então, eu me proponho primeiro o que é mais simples, o que é mais fácil que eu consiga fazer. E aí, a partir disso, quando isso se torna confortável, né, eu posso aumentar. E aí eu posso aumentar o tempo, aí eu posso fazer um pouco a mais, ou eu posso aumentar a quantidade de dias. E conforme isso vai ficando confortável novamente, aí eu vou aumentando até chegar, se essa for a minha pretensão, a fazer atividade todos os dias da semana. Mas eu não posso começar pelo resultado final. Perfeito, perfeito. Show de bola. Muito bom. Então, temos duas dicas, certo, Martim? Então, a primeira é a gente precisa criar um ritual, né? Então, o nosso cérebro, Sim. de início, ele precisa de uma ordem pré-estabelecida. E aí, eu falo um pouquinho dessa questão de se treina um horário, treina outro, nesse outro vídeo, depois vocês deem uma olhadinha. Então, a gente precisa primeiro sentar, olhar o nosso planejamento, nossa agenda, e falar, não, eu vou encaixar nesses dias, nesses horários, né? E aí, tentar forçar, acho que de primeiro, né, Martim, a gente precisa forçar um pouquinho a mais, né? Às vezes ficar meio robótico para que aquilo de fato seja incorporado, né? Muito bom. E a segunda, como a Martinha disse, então é isso, Martinha, criar estratégias e estabelecer metas possíveis. Então, não começar ali uma meta muito ousada. Isso vale também, por exemplo, você quer emagrecer, né? Não adianta a gente colocar uma dieta absurda enfim, muito diferente do que você está habituado, porque aquilo não vai durar, aquilo não vai permanecer na sua rotina. Então, a gente precisa ter metas possíveis e alcançáveis para que aquilo de fato aconteça. Sim, é que exatamente se organizar e se planejar, né? Porque, novamente, a gente não pode ficar só pensando no resultado. Eu quero emagrecer, né? Ou eu quero, eu quero tomar mais água, eu quero fazer atividade física, né? Às vezes a gente fica muito focado no resultado e a gente não pensa o que a gente precisa fazer para que isso aconteça. Então, planejamento é fundamental. Então, eu preciso encaixar isso na minha vida, né? Então, eu não posso pensar, semana que vem eu vou fazer atividade física. Tá, mas quando? Qual é o melhor horário para mim? Né? Então, eu vou ter que acordar mais cedo, talvez, para fazer essa atividade física, né? Então, se eu tenho que acordar mais cedo, aí eu tenho que pensar um pouco antes ainda. Se eu vou acordar mais cedo, eu tenho que talvez dormir mais cedo. E para dormir mais cedo, o que eu já tenho que ter feito à noite para que eu consiga dormir mais cedo? Então, percebe que isso é um encadeamento, né, de comportamentos que vão facilitar com que eu consiga aquele meu objetivo. Então, acho que isso também é muito importante, que a gente tem que pensar em estratégias que facilitem que eu consiga fazer o que eu quero e dificulte que eu faça o que eu não quero. Né? Então, a gente sempre trabalha com probabilidade. Né? Porque barreiras não faltam, né? Agora, os facilitadores é difícil descobrir. Então, acho que esse é o ponto, né, Martinha? Sim. Então, a gente pode pensar em quê? Né? Então, isso, como eu falei, se a gente vai acordar mais cedo para poder fazer atividade física. Então, eu já tenho que deixar meio que planejado e eu já tenho que deixar ali arrumado o que eu vou precisar para que isso aconteça. Então, eu já deixo o meu tênis ali do lado da cama, a minha roupa já separada, eu já penso no dia anterior o que eu vou comer de manhã, porque se eu for esperar para tomar essas decisões no momento em que eu for, a probabilidade de desistir é muito grande. Né? Então, quer dizer que se eu fiz tudo isso, eu não vou desistir? Né? Pode ser que você não vá, né? Mas a probabilidade diminui muito. Né? Então, eu preciso pensar, e isso em relação a várias coisas, como você falou em relação à dieta também. Então, às vezes a gente pensa, eu vou comer mais legumes, eu preciso comer mais legumes. Tá, ok, mas quando você vai comprar esses legumes? Né? Em que momento do seu dia? Em que supermercado você vai à feira? Quem vai preparar? Né? Então, você precisa pensar em tudo isso para que esse objetivo ele possa acontecer. Né? Isso, né? O cérebro é preguiçoso. Tá aí um ponto e essa é a grande dificuldade. Atenção, que isso é a chave do sucesso, não é só para a saúde, mas em todos os aspectos da nossa vida. Né, Martim? Sim. Muito bem lembrado. Por uma questão biológica, naturalmente, nós já viemos programados. Nós somos naturalmente programados para a economia, vamos pensar assim, não para o esforço, não para a exatamente. Sim, exatamente. Então, assim, essa eu acho que a grande é conhecer como o nosso cérebro funciona, é muito importante exatamente para não cair nas armadilhas que ele faz. Sim. Né? Então, entre acordar cedo, né, e sair, pode ser que esteja chovendo, por exemplo, para correr, ou para ir para academia, ou fazer qualquer tipo de atividade, e talvez continuar deitado e continuar ali dormindo, nosso cérebro vai preferir que a gente fique, que a gente chama de reforço imediato, né, que é o prazer imediato, que é ficar ali mais um pouco, dormindo, enfim. Então, o nosso cérebro ele vai tentar fazer ali estratégias para nos tirar
né, do nosso objetivo. Então, é esperado que isso aconteça. Então, não é um problema individual, né? As pessoas falam que eu sou não se preguiçoso. sinta diferenciado por isso, né, Marta? Não, Todos não, somos não, iguais, não. farinha do mesmo saco, Sim, vamos falar popular. então, assim, começar a identificar no seu dia a dia quais são as coisas que dificultam que você consiga o seu objetivo e tentar eliminá-las ou pelo menos diminuir e tentar aumentar, né, as situações que é possível que você consiga cumprir aquele seu objetivo. Perfeito. Acho que essa seria aí a terceira grande estratégia. Show de bola. Muito bom, Marta. Alguma coisa, amor, mais para acrescentar? Acho que ficou claro, né, gente? Deu para entender aí. Então, a gente precisa criar uma rotina, ter estratégias e metas alcançáveis. Uma outra dica legal também, geralmente, para as minhas alunas, por exemplo, que querem perder peso, manda elas colocarem lá a meta que seja aí 1 quilo por mês, mas deixa a meta visível, não deixa ela se perder no caminho, coloca na geladeira, que seja. Mas isso, esses pequenos ajustes fazem a diferença no caminho e que vai, de fato, te direcionar para o seu objetivo. E a terceira, procurar os facilitadores, que a Marta explicou. Então, tentar deixar a roupa, né? Enfim, depois de você já ter se organizado, deixar tudo ali pronto para você, de fato, não entrar na sabotagem aí que a gente tem de pouco esforço, né, Martinha? Para, de fato, que aquilo aconteça e, como eu disse, né, no começo, forçar um pouquinho a mais, e depois aquilo você vai sentindo bem-estar, a gente vai ter uma liberação hormonal, que a gente vai falar depois em outro vídeo, fiquem atentos, que a Martinha vai explicar um pouquinho mais de neurotransmissores. Sim. E tudo isso vai fazer com que você, de fato, incorpore essa rotina que a gente tanto está querendo buscar. Né, Martinha? Sim. Acho que isso é importantíssimo. Não espere estar motivado para começar a fazer alguma coisa, porque a motivação nunca vem antes. A gente sempre espera estar motivado para começar algo e, na verdade, a gente precisa ter mais disciplina e foco, e a motivação ela vem depois. Conforme eu vou conseguindo os resultados que eu quero, né, que eu vou vendo resultados, aí sim eu me motivo a continuar. Mas, inicialmente, é mais uma questão de decidir fazer algo e depois não negociar mais com o seu cérebro sobre isso, porque, como eu falei anteriormente, ele vai tentar te convencer a não fazer, né? Então, se eu decidir, se eu já me estipulei quando eu vou fazer, já fiz o meu planejamento, né? Então, eu tenho que executar. Então, eu não... Inicialmente, para algumas pessoas, lógico que nem todas, né? Algumas pessoas vão sentir mais prazer inicialmente em fazer uma atividade física, por exemplo, mas para algumas pessoas, inicialmente, vai ser um pouco insuportável, né? Então, vai querer desistir, né? Porque as questões físicas também, né, da atividade física, né, de sentir dor, desconfortável, né, mas aí depois você indo aos poucos, como eu falei, devagar, né, isso vai começando a ficar mais do insuportável para o desconfortável, né, até que em algum momento esse hábito ele se instale e isso fique automático para você. É possível, né, que isso aconteça. Então, não espere estar motivado. Acho que isso também é muito importante. Você entender que você tem que fazer. E a motivação ela vai vir depois com os resultados, com a liberação dos neurotransmissores. Né? Então, isso depois acontece. Mas isso não vem inicialmente. Muito bom. Perfeito, Marta. Muito bom, gente. Olha, dicas de ouro aqui, hein? Fala a verdade. Martinha, muito obrigada. Foi muito rico tudo que você passou pra gente. Agora a gente vai aplicar e vocês comentem aqui embaixo qual foi aí a meta a dica que vocês conseguiram incorporar com facilidade, qual vocês tiveram mais dificuldade. Depois a gente vai trazer a Marta aqui de novo para a gente explorar um pouquinho mais e aproveitar cada vez mais. Obrigada, Marta, pelo seu tempo. Não se esqueçam de se inscrever no... Desculpa. Se esqueça de se inscrever no... Vou deixar o perfil aqui da Martinha no Instagram dela, se vocês quiserem também depois mandar um direct. Né, Martinha? Ela é super acessível e aí ela pode ajudar vocês. Obrigada, Marta. Até a próxima. Eu que agradeço. Qualquer dúvida, só comentar ou mandar um direct, comentar lá no Instagram, que a gente pode fazer outros vídeos respondendo várias outras dúvidas.